Olá, sejam muito bem-vindos a este novo espaço da Alverca TV, o Só Conversa, onde vamos procurar dar-vos a conhecer um lado menos conhecido, menos público, de figuras, essas sim, históricas do Alverca. E para começar temos Nelson Veríssimo, nascido em abril de 1977, é o nosso primeiro convidado. Nelson, muito obrigada pela disponibilidade para alinhares nesta nossa conversa informal, assim com algumas brincadeiras pelo meio. Em primeiro lugar, e fazendo uma retrospectiva, houve sempre bola na tua vida desde pequenino? Antes de mais, boa noite, agradecer o convite para estar aqui presente. Certamente vai ser uma viagem curiosa ao passado, já percebi, vai ser um bocadinho essa a ideia. Recordar os meus tempos de infância e o meu percurso aqui no Alverca. Sim, recuando muito no tempo, desde muito cedo que me lembro de ter uma bola junto a mim. Portanto, foi algo que sempre fez parte da minha vida. Recordo-me, o meu pai teve uma oficina durante muitos anos, uma empresa por conta própria, tinha um campo pelado em frente à oficina dele, portanto lembro-me de passar os dias nas férias, obviamente, a jogar futebol com a rapaziada que se ia juntando. Na altura ainda havia essa, digamos que essa prática mais recorrente desde os miúdos se encontrarem na rua e jogarem futebol e brincar, exatamente, e solidários e ter brincadeiras que hoje em dia já são mais difíceis de se ter. Portanto, sim, é verdade que o futebol sempre foi uma paixão que não foi incutida, acho que por ninguém. Eu era uma criança normal que gostava de brincar e a bola fazia parte dessas minhas paixões. Começou a ser um bocadinho mais a sério no União Atlético Povoense, é isso? E os pais eram a favor ou nem por isso? Achavam que não era o melhor caminho? Não, as memórias que eu tenho, sim, comecei na altura. Hoje em dia os miúdos começam a jogar futebol muito cedo. O meu filho, que fez aqui também percurso no Alverca, aos 5, 6 anos já tem contacto com as escolinhas de futebol. Na minha altura isso não existia. Portanto, o primeiro escalão na altura eram os infantis, a partir dos 10 anos. O meu pai, uma vez que tinha oficina na Póvoa de Sentiria, havia essa proximidade em termos de clube do União Atlético Povoense e fiz 2 anos no União Atlético Povoense. Na altura no Campelado, junto ao Rio Tejo. Muitos joelhos esfolados, não é? Muitos joelhos esfolados, mas isso também nos fazia, se calhar, ter outra resiliência, porque sabíamos sofrer, caímos, rascávamos um bocadinho o cromado, mas tínhamos que levantar e conseguir. No inverno, quando o nível da água do Rio Tejo subia, o campo ficava alagado e alguns momentos nós não podíamos treinar nem jogar, mas são boas recordações. Portanto, sim, respondendo objetivamente à pergunta, fiz 2 anos no União Atlético Povoense e depois, mais tarde, a minha carreira entra por outro caminho. É o Benfica que vem a seguir. Exatamente. E como é que foi? Tão pequenino ainda, tão jovenzinho, não é? Sim. E para o Benfica? Digamos que foi algo que eu até forcei. Eu recordo-me, na altura, quando jogava no União Atlético Povoense, havia os olheiros, como hoje em dia existe, agora são os scouts. E eu recordo-me na altura, o Paulo Renato, apelido Cecílio, tinha sido um dos jogadores que o Benfica tinha visto como potencial jogador para integrar os iniciados do clube. Convidou para fazer uns treinos e acabou por ficar. Nessa mesma época, já não me recordo o nome, mas 2 colegas meus, também numa mesma lógica, tinham saído para o Sporting. E eu continuava no Povoense. E então comecei a chatear o meu pai a dizer que, pai, eu tenho que ir fazer, porque na altura havia treinos de captação nos clubes, e comecei a chatear a cabeça ao meu pai. Eu queria fazer treinos de captação, e assim foi. Recordo-me ter feito 1 ou 2 treinos nos infantis do Benfica. Na altura era o professor Arnaldo Teixeira o treinador. Acabei por não ficar porque já tinha assinado com o Povoense, mas no final do meu 2º ano como infantil do União Atlético Povoense, vou fazer os treinos de captação para os iniciados do Benfica. Na altura o Mister Baixo Lopes e o professor Rui Oliveira eram os treinadores. Recordo-me que eram muitos atletas, muitos miúdos com
aquele orgulho de estar a treinar num grande clube, mas também com a esperança de ficar. Fui ficando, depois há uma seleção, outra seleção, e as coisas foram avançando, e depois acabei por ficar nos iniciados do Benfica. E lembras-te de alguns jogadores que, entretanto, se tenham tornado conhecidos, populares, que conheceste logo nessa altura? No meu primeiro, eu recordo-me de um, claramente, que também fez aqui percurso, o Maniche, que já lá estava, o Bruno Baixo fez carreira, o Zé Soares fez carreira, o Veiga, que foi aqui guarda-redes, também fez carreira, portanto, foram jogadores, e certamente estou a esquecer, o Bruno Caires também, portanto, uns um ano mais velho que eu, outros um ano mais novo que eu, mas, sim, ao fim e ao cabo acaba por ser, digamos que natural, porque acreditamos nós que o grupo de jogadores que existem no Benfica, Sporting, Porto, digamos que naquela idade, digamos que em teoria são os melhores, mas claro que há jogadores que surgem mais tarde, sim, mas de um leque tão grande é natural que depois saiam uns jogadores, alguns jogadores que depois façam um percurso internacional muito engraçado, como aconteceu. Mas ainda, voltando à questão dos meus pais, que eu recordo que foi uma coisa, a minha falecida mãe, que já não está cá entre nós, uma das grandes preocupações dela, quando eu comecei e assinei o contrato de formação com o Benfica, não, a preocupação dela era a escola. Pois, claro. Era a escola. Com razão. Porque aquilo foi exigente, porque nós treinávamos no Covense 2 vezes por semana, se não me engano, no Benfica já começámos a treinar 3 ou 4 vezes por semana, ao final do dia. Eu saía daqui da escola, depois tinha que apanhar transportes, sempre, algumas vezes o meu pai não conseguia levar, isso exigia outra ginástica e outra disponibilidade que eu no passado não tinha. E uma das grandes preocupações da minha mãe foi: se isso não se refletir naquilo que são os resultados escolares, podes seguir em frente. Quando as notas descerem, vamos ter problemas. O meu pai não foi tanto por aí, mas felizmente as coisas correram bem também. Porque as notas não tiveram. Provavelmente desceram um bocadinho, mas há coisa que a vida me ensinou e também eu reconheço isso nos meus filhos, é que o desporto em si, seja futebol, basquetebol, natação, dá-nos uma autodisciplina muito grande. Nós temos que ter capacidade de nos organizarmos e saber definir prioridades. Se nós queremos seguir um sonho, como na altura eu tinha, seja pelo sonho de carreira, seja pelo facto de gostar de fazer aquilo que eu estava a fazer e também dando importância aos estudos, eu sabia que tinha que gerir muito bem o meu tempo. Claro. E houve coisas, certamente, na minha adolescência ficaram para trás, mas fui de bom grado e por isso é que o desporto em si dá uma grande disciplina aos jovens, obviamente que os retira de caminhos que às vezes aparecem, caminhos sinuosos que nos vão aparecendo pelo caminho, também os desvia desses caminhos e sem dúvida nenhuma que o desporto em si, o futebol em particular, teve uma grande importância na minha vida. O desporto faz isso tudo. Nessa altura, miúdos, rebeldes, tinhas alguma alcunha? Era muito comum na nossa altura haver as alcunhas. Provavelmente sim. Alguns que soubesses, pronto. Não. Eu sinceramente, agora assim de repente não me recordo, mas provavelmente devo ter tido. Eu recordo na altura uma das coisas, porque lá está, e não estou a dizer que era uma alcunha, provavelmente tinha, mas para alguns colegas meus, o facto de ter esta disciplina muito grande de o tempo que tenho para estudar é para estudar, o tempo que tenho para ir para o treino é para ser de uma forma, para ser utilizado de uma forma rigorosa e disciplinada, portanto, eles de vez em quando implicavam um bocadinho comigo, brincavam um bocadinho comigo, chamavam um outro nome, mas um nome que tenha tido, que é uma alcunha, pelo menos que eu me recordo, se calhar. Agora, quando algum colega ou amigo se vir isto, vai dizer: mas eu lembro que a gente chamava disso. Ele que diga. Mas que eu me recordo, não. Mas quem sabe, se calhar, vamos ter alguma surpresa. Qual foi a sensação de te estreares na Primeira Liga? Tudo em grande. Foi um sonho, é uma etapa marcante. É uma etapa marcante. E no contexto em que foi, portanto, eu estreiei-me em março, acho que foi dia 9 de março de 90.
95 ou 96, já não me recordo. Sei que foi no dia em que o Presidente da República, Jorge Sampaio, assumiu a Presidência da República. Pronto, Recordo disso. Acho que foi, portanto, eu subo aos séniores em 95, 96 e estei em março de 96, contra os Chaves. O treinador, o capitão Mário Wilson, joguei a lateral direito. A sensação de, porque ao fim e ao cabo, eu comecei no União Atlético de Covense, passei pela formação do Benfica, subo juntamente com o Veiga e com o Pisco aos séniores do Benfica e de repente está-se a concretizar um sonho. O facto de nós sabemos que naquele ano integramos o plantel principal de uma equipa com a grandiosidade do Benfica é algo marcante. E quando surge a oportunidade de nos estrearmos como jogadores, foi na Primeira Liga e também estreei-me com a camisola do Benfica, é qualquer coisa que nunca mais se esqueça. Portanto, é uma recordação que eu tenho para lá, cá para trás, do qual muito me orgulho, e que acabou por dar, digamos, que pontapé de saída para aquilo que foi a minha carreira profissional ao nível de um contexto sénior. E foi realmente um marco estrear-me na Primeira Liga e também na primeira equipa do Sport Lisboa Benfica. Pois claro. E lembras-te do teu primeiro derby? O meu primeiro derby, eu fiz um clássico com o Porto, ainda nesse ano. Recordo-me que entrei a substituir o Calado. Ele teve uma ruptura, se não me engano, e entrei para a lateral direita. Recordo-me também que assim que entrei, e que aqueci muito bem, assim que entrei para a lateral direita, o António Folha, que na altura ala esquerda do Futebol Clube do Porto, hoje treinador do Porto B, muito rápido, um dos jogadores mais rápidos da Liga. Assim que entrei, levei logo um sprint pelo lado esquerdo do Porto, do lado direito do Benfica, em que eu não consegui acompanhá-lo. E eu aí percebi, opa, vais ter que pedalar mais um bocadinho. Mas esse foi, digamos que, o primeiro jogo grande que eu tive enquanto jogador a representar um clube como o Benfica, e que aí percebe-se claramente a dimensão do jogo. É um jogo completamente diferente de todos os outros. Eu não fiz muitos jogos com a equipa, enquanto jogador profissional com a camisola do Benfica, se não me engano 5 ou 6, mas esse foi sem dúvida um dos jogos marcantes que eu tive, pela dimensão do jogo em si. Um Benfica Sporting, como aconteceu ainda ontem, ou um Benfica Porto, são jogos sempre que mexem com as emoções das pessoas e os jogadores acabam por não ser imunes a isso, e foi também um jogo que ficou obviamente marcado na minha carreira. Muito bem. E como é que tu lidas com os apupos, quando a malta começa assim a portar-se mal, a lançar umas ofensas? Como é que vocês conseguem fazer de surdos? Há uma técnica de são instruídos nesse sentido ou não? Desenvolve-se? Não, eu acho que o foco é tanto. Sim. O foco é tanto. Nós estamos lá dentro, temos uma missão e o nosso foco é tanto que, obviamente, que nós sentimos o que vem de fora. Nós, como jogadores, sentimos a energia que está a falar, positiva ou negativa, nós sentimos. Agora nós temos que saber lidar com isso. Obviamente, quando as coisas correm bem e o público está connosco e puxa-nos e muitas vezes eles fazem a diferença, é momentos em que eles têm que mostrar o desagrado. Mas acho que, de uma forma ou de outra, nós jogadores, ou agora na minha função enquanto treinador, nós temos que perceber que faz parte daquilo que é o espetáculo, e nós temos que manter um equilíbrio emocional muito grande e tentarmos abstrair ao máximo dessa circunstância, sabendo que as pessoas que estão à volta fazem toda a diferença, seja para puxar a equipa, seja para pô-la um bocadinho mais para baixo nos momentos negativos. Mas nós temos que nos abstrair disso, temos que perceber que faz parte, e lá está, manter o tal equilíbrio emocional que nós dissemos, que eu disse há pouco, e fazer aquilo que, ao fim e ao cabo, temos uma missão dentro de campos e temos de tentar concretizá-la da melhor maneira possível. Certo. Nós estamos na casa de Alverca, temos inevitavelmente que falar e como tu gostas de Alverca, mas queria só ainda dar um saltinho à Champions. Como é que foi essa fase? Como treinador, como jogador não, infelizmente não participei. Quer dizer, foi um sonho, uma circunstância
que no início da época não esperava, depois fruto daquilo que foi o desenrolar da época, as coisas acabaram por se desenrolar nesse caminho. Nós, quando vamos para a eliminatória com o Ajax, já tínhamos o apuramento garantido pela equipa técnica anterior, do Ministério Jorge Jesus, portanto, sabia que pelo menos 2 jogos com o Ajax nós iríamos fazer, e de repente ali estou eu. Quando, há umas semanas atrás, durante aquilo que foi a minha carreira como jogador e depois como treinador, em que via os jogos da Champions, do lado de fora, seja pela televisão, seja no estádio, a ver o que acontecia, de repente estava lá dentro. Portanto, mas também digo, nós fizemos 4 jogos para a Champions. Desses 4 jogos, aquilo que me recordo, porque prometi isso mesmo, tu vais ter que desfrutar desta experiência. Foi o jogo do Liverpool e Anfield. Tu vais desfrutar. E porquê? Não é que eu não desfruto daquilo que estou a fazer. A questão é que, tal como nós, quando somos jogadores, também quando somos treinadores, nós temos ali temos uma missão, temos um foco, temos um objetivo. E o nosso foco está lá. É naquilo que nós temos que fazer para desempenhar o melhor possível a nossa função. Como jogador, como treinador. Como treinador, sabia que tinha 2 jogos com a Ajax. Vamos preparar os jogos da melhor forma possível, tentar vencê-los, sabendo que era difícil. O foco está aí. Tudo o que é à volta passa ao lado. Liverpool igual. Mas também, a certa altura, e por também me chamaram a atenção, disse, tenta desfrutar um bocadinho do jogo. Não é que eu não os desfruto, mas desfrutar de outra maneira. E efetivamente, de uma forma mais descontraída, talvez? Mantendo o mesmo rigor, o mesmo foco, mas desfrutar das pequenas coisas que há à volta. E quando eu digo à volta é, se calhar, dar mais atenção à forma como o jogo é preparado, aos adeptos, ao estádio, quando nós estamos no estádio, e Anfield é um marco, foi aí que eu tentei desfrutar, porque é um marco jogar naquele estádio, em Anfield, e olhar para as coisas que, se calhar, que naquilo que é a missão do treinador, tem uma importância secundária, mas, se calhar, naquele momento, olha, deixa lá ver como é que os adeptos, os sócios, como é que esta malta, como é que eles puxam pela equipa, os nossos adeptos, os adeptos do Liverpool, ao fim e ao cabo, olhar um bocadinho daquilo que se passava à volta. E foi o que eu fiz. E acabou por ser uma experiência muito marcante, porque conseguimos eliminar o Ajax. Depois tivemos um desafio, 2 jogos com o Liverpool, que acima de tudo gerou muita competitividade. Os 2 jogos foram competitivos. Não passámos à fase seguinte, mas vendemos essa passagem, digamos, de uma forma cara ao Liverpool. E lá está, foi mais uma experiência para daqui, da mesma forma que eu estou a contar aqui, daqui a uns anos, quando tiver os meus netos, também poder contar essa experiência. Soube bem, no resumo, não é? Muito bom, foi muito bom e soube muito bem. Vamos então ao momento da chegada ao Futebol Clube de Alverca, numa altura em que era clube satélite do Benfica e recebia muitos jogadores. A chegada ao Alverca, como é que foi? Quais são as memórias que vêm desse tempo e da chegada aqui, a este espaço? Bom, não foi completamente... não foi... Ou seja, já conhecia a realidade, porque eu, apesar de ter nascido, como se calhar muitos jovens da minha geração, nascido em Vila Franca, morei durante muitos anos na Póvoa, o meu dia-a-dia foi sempre vir aqui em Alverca. Estudei em Alverca, portanto, a minha esposa, na altura a minha namorada, era de Alverca, portanto a minha vida sempre foi aqui em Alverca. Alverca cidade, e eu conhecia aqui a realidade, mais ou menos a realidade do clube. Venho para o Futebol Clube de Alverca num contexto de clube satélite, na altura clube satélite do Benfica. Saio de uma realidade onde estive durante alguns anos e passo para outra realidade. Confesso que, apesar de conhecer esta realidade, é sempre estranho, porque saímos daquilo que tive no Benfica 7, 8 anos, não me recordo, mas por aí, 7, 8 anos, a ver os mesmos espaços, a ver as mesmas caras, de repente, ou de um momento para o outro, estou aqui num contexto de um clube que muito embora não fosse completamente desconhecido e estranho, é uma realidade diferente. E foi uma questão de semanas para ter as novas rotinas, para lidar com as novas caras, com os novos colegas. Até porque nós, na altura, recordo-me, para além vim eu, depois também veio o Pisco, o Veiga também veio, o Bruno Baixo veio mais tarde. Pronto, havia aqui caras conhecidas,
noutra realidade, mas caras conhecidos. Pois a verdade é que também os jogadores que cá estavam também facilitaram muito essa integração. Recordo o Vladimir, na altura, um defesa central brasileiro, com o qual eu criei logo uma grande empatia. Conheci o Juvencio, também aqui da Alverca. Portanto, foi, digamos que um mudar de realidade, mas o facto de conhecer, de certa forma, o contexto e a forma, e ter vindo para aqui com alguns colegas meus, e a forma como os mais velhos nos receberam, acabou por facilitar aquilo que foi a integração. Ajuda e muito. Claro, sim. 97, 98 é o ano da subida do Alverca e logo a seguir vêm as internacionalizações. 36 entre sub-17 e seleção B. Há algum momento marcante? Uma viagem mais marcante nesta fase das internacionalizações? Sem dúvida nenhuma, mas se calhar não pelos melhores motivos. Mas eu comecei a ser internacional, se não me engano, no sub-17, no torneio internacional do Porto. Sub-17 ou sub-18. Até lá tinha ido uma outra vez a digamos que uma seleção distrital, mas foi no sub-15, sub-16, mas efetivamente eu sou internacional, se não me engano, no sub-17, no torneio internacional do Porto, com o professor Agostinho Oliveira. E a partir daí começa a integrar de uma forma mais frequente as seleções. Depois, mais tarde, sou treinado pelo professor João Ferreira, que foi uma pessoa, juntamente com o Mister José Romão, uma pessoa importante naquilo que depois foi o meu percurso, enquanto, pelo menos naquela fase inicial, foi uma pessoa importante naquilo que foi o desenrolar, o desenvolvimento da minha carreira enquanto jogador profissional. E depois, agora estava aqui a ligar os pontos do raciocínio, que era para chegar nesse percurso que nós tivemos, ou que eu tive enquanto internacional. Claro que nós tivemos momentos bons. Nós, na altura, com o professor Osvaldo Ferreira, estávamos integrados num projeto olímpico que era para fazer os Jogos Olímpicos de Sydney em 2000. Isso implicava fazer, e foi um projeto que a Federação fez até com alguma extensão em termos de duração no tempo. Isso implicava fazer alguns jogos internacionais. Nós fizemos a fase de apuramento para o Campeonato da Europa, depois tínhamos o acesso que dava depois o acesso aos Jogos Olímpicos, e as coisas estavam a correr bem. Nós fizemos uma fase de grupos muito interessante, e depois permitiu-nos fazer o play-off com a Croácia, e é aí que eu quero chegar, que foi um momento marcante. Não pela positiva, porque nós não conseguimos ir aos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000, mas porque nós jogámos, tínhamos um play-off com a Croácia, jogámos em Faro, onde ganhámos 2-0, a fazer um jogo fantástico. Depois fomos fazer a segunda mão na Croácia e aos 90 minutos fizemos o 2-0. Portanto, eliminatória empatada, vamos para o prolongamento e num jogo de circunstâncias difíceis sofremos o 3-0 e a partir desse momento a Croácia passa à fase seguinte e nós acabamos por ficar no fim. E na altura recordo que esse jogo teve um grande impacto, não só em mim, mas em toda uma geração de jogadores, porque nós tínhamos vindo a trabalhar para aquele momento específico, chegar àquela fase, depois conseguimos tentarmos chegar aos Jogos Olímpicos. E numa semana em que parecia que as coisas estavam encaminhadas, porque tínhamos ganho em Faro 2-0 à Croácia. Havia ânimo, havia uma motivação de que a gente vai conseguir. Passar 3 ou 4 dias, já não sei qual é que foi o intervalo de tempo entre os jogos, nós perdemos 3-0 e de repente acaba. Acabou ali. Aquela geração termina ali. E recordo, na altura, teve um impacto muito grande nos jogadores, no próprio treinador, a ponto de a Federação, e recordo que a equipa B, que na altura não tinha existido, neste momento temos as seleções de sub-21, a seguir ao patamar a equipa A. Portanto, não existe equipa B. Na altura, voltaram a fazer as equipas B, que era para aquela geração, ou a equipa B da Seleção Nacional, que era para aquela geração não se perder. Mas pronto, foi marcante porque nos últimos 2, 3 anos, aquela seleção, aquele grupo de jogadores, os treinadores, vinham a trilhar um caminho com vista a chegarmos aos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000, e naquele jogo específico, que parecia que as coisas estavam encaminhadas de um momento para o outro, de um dia para o outro, o sonho acabou ali, e agora cada um segue em frente. Depois a equipa B fizeram mais 3 ou 4 jogos, mas depois
um patamar a seguir a equipa, e depois cada um fez o seu percurso e em termos de percurso da seleção terminou ali, pelo menos para mim. Nessa fase, nessas saídas, internacionalizações, conhecer outros países, outras viagens, não há mesmo assim uma saídazinha à noite? Nada? Não, se calhar porque fica a conhecer o país. Não, porque nós nas saídas que nós tivemos, nós tínhamos sempre momentos autorizados pelos treinadores para sair. Pronto. Nós tínhamos. Eu recordo, já não me recordo em que escalão, mas uma deslocação à Turquia, Antália, um sítio que depois à posteriori devia saber que era um destino turístico para os próprios locais, como para as pessoas de outros países. Um sítio muito, muito giro, na altura ainda não era muito conhecido, mas saídas... Tinha bons coquetéis, Antália. Sempre éramos muito meninos, não tínhamos essa matrarice ainda. Portanto, éramos muito... Não, coisas normais dentro daquilo que são as regras que têm que existir numa equipa, nesta circunstância, numa equipa de futebol. Claro. Há momentos é para treinar, há momentos que são para jogar, há momentos de lazer. Nesses momentos, o treinador autoriza a saída dos jogadores. Os jogadores, depois com os grupos que têm, fazem as saídas de ser de uma forma tranquila. Lá se vai conhecer um bocadinho do destino. Exatamente, é isso mesmo. Nelson, em que momento é que se dá a decisão de passar a treinador? Não foi de um dia para o outro. Okay. Nós, enquanto jogadores, eu tenho essa preocupação de passar um bocadinho essa mensagem aos jogadores em função da faixa etária com os quais trabalho. Nós, quando começamos a nossa carreira enquanto profissionais de futebol, quando nós olhamos a médio e longo prazo, ainda falta muito. E eu recordo, quando representei a Académica, porque eu fiz o percurso Benfica, Futebol Clube de Alverca, e depois vou para a Académica, e recordo-me quando chego ao Almeida da Académica, tenho jogadores mais velhos. E mais velhos, na casa dos 30, 29, 31. E foi uma experiência gira, porque eles alertavam para o miúdo, faz-te a vida, porque isto passa rápido. E eu assim, olha-me estes velhos, mas não foram velhos, mas com respeito. Olha-me estes velhos, com esta conversa, têm 30 anos, dizem que passa rápido. Passa nada rápido. E o alerta deles, porque o grupo era bom, era no sentido de, porque a Académica tinha muito aquilo, e acho que ainda tem, jogador estudante. E o alerta era nesse abato. Estás a jogar, devias também fazer qualquer coisa para preparares o futuro. Disse, tenho 18 anos ou 19 anos, e a verdade é que passa a correr. A verdade é que passa a correr. Mas eu, quando fui para a Académica, também já tinha um bocadinho essa lógica na minha cabeça. Eu tenho que ter aqui um plano B. Se não der como jogador de futebol, tenho que ter aqui uma alternativa. Por isso é que os estudos sempre fizeram parte do meu percurso desportivo. Eu, na altura, quando vou... Sempre. Exatamente. Eu, quando vou cá para a Académica, já tinha entrado na Faculdade de Motricidade Humana, na licenciatura em Ciências de Educação. E se eu não fizesse o curso em 4 anos, o meu objetivo era fazer em 8. Ou seja, cada ano letivo dividir em 2, dividir as disciplinas a meio e fazendo. Portanto, eu já ia fazendo. De modo que tinha essa preocupação, porque também sabia, para além de ter o plano B, depois que foi fazendo assim, isto realmente as coisas vão passando, porque eu recordo-me, eu tenho 46 anos, parece que ontem tinha 35. Portanto, as coisas, o tempo passa a correr. Os meus filhos, e há bocado estava aqui a recordar os tempos que os nossos filhos, do Manuel Morgado, jogavam ali e treinavam no pelado, que agora já é relevado, já tem umas ervas, e agora com 10, 12, 14 anos, e agora já tem 22 anos. Portanto, o tempo passa a correr. Isto para dizer o quê? Eu sempre tive uma preocupação, foi começando a formar-se. Eu não posso dizer, desde pequenino, queria ser treinador, porque o meu sonho era ser jogador profissional de futebol, mas à medida que as coisas foram caminhando, era uma possibilidade que eu sabia que, paralelamente, a alternativa que tinha para ir pela via do ensino também era algo que podia abraçar. E à medida que a minha carreira vai chegando ao fim, tinha essa ideia na cabeça, quando, no meu último ano como jogador profissional de futebol, e terminei no Clube Desportivo de Mafra,
recebo uma chamada do Sr. António Carraça a convidar-me para integrar o projeto da equipa B do Sport Lisboa Benfica, como treinador adjunto. Era um projeto que já tinha existido no passado e que agora iriam retomar. E eu digo assim para mim, foi mesmo no timing certo. Porque eu já estava a alimentar essa ideia, já tinha, na altura os cursos de treinadores estavam parados, queria me inscrever no segundo nível do curso de treinador, já tinha o primeiro, e a coisa acabou por acontecer. Deixo de jogar aos 35 anos, sou convidado para integrar o tal projeto de equipa B, integro como treinador adjunto, na altura o Mister Norton Matos era o treinador principal, e fiz o meu percurso na equipa B do Sport Lisboa Benfica, enquanto treinador. Sim, senhor. E tem corrido bem, não é? Sim, na minha opinião, sim. Nós sabemos que a vida de treinador é muito. Mas eu acho que nós, com o tempo, também com a maturidade, todas as profissões mais ou menos vão tendo isso, são avaliadas em função dos resultados. Algumas profissões são mais expostas do que outras. Como eu costumo dizer, cada vez que existe um jogo de futebol, todos nós vamos a tribunal. Jogadores e treinadores, principalmente, vamos a tribunal porque vamos ser julgados e avaliados, mas faz parte da vida. É uma vida diferente daquela enquanto jogador de futebol, obviamente que sim, mas é a vida que eu escolhi pela paixão que tenho ao futebol e porque são muitos anos, o bicho está cá e eu já tive agora... tive uma experiência como treinador do Estoril, depois acabei por sair em fevereiro, até retomar depois em julho novamente na equipa do Sport Lisboa e Benfica, e o dia-a-dia do balneário, o dia-a-dia do treino, o dia-a-dia de estar na relva dos jogadores é algo que faz falta. E eu acabei por ser um sortudo, porque tive a possibilidade, e foi-me proporcionado pelo Benfica, deixar de jogar e passar logo para o campo noutras funções. Mas estou lá, no dia-a-dia, a fazer aquilo que gosto. E imagino que seja muito complicado, porque as pessoas não se podem esquecer. Os jogadores profissionais de futebol que terminam, se calhar os guarda-redes aos 40 anos, mas os jogadores de campo terminam aos 32, 33, 34, muitos deles começam a jogar aos 10, aos 8, aos 9 anos. São muitos anos a jogar, muitos anos nas mesmas rotinas, muitos anos a conviver com colegas e de um momento para o outro acaba. E isto tem que ter impactos, certamente tem impactos naquilo que é depois o dia a seguir. Claro que os primeiros dias, as primeiras semanas estava a férias, mas depois tem que ter algum impacto. Eu felizmente fui sortudo porque deixei de jogar e estou agora no treino e espero que a minha esposa que não me ouça, espero continuar durante muitos anos para esta área. De certeza que ela apoia. Caríssimo Veríssimo, nós temos aqui um momento da tua carreira. Bom, a nossa produção foi descobrir esta tua entrevista, um excerto desta entrevista, em que aparece aqui com um boné que... Pronto, vais essa fala do pavilhão de Portugal. Exatamente. Isto faz lembrar... correu mal aqui? Isto faz lembrar, de repente faz lembrar duas coisas. Estou 20 quilos mais gordo, ou então 20 quilos mais velho, assim é. 20 quilos mais velho, e faz lembrar o Mister Zé Mota. Porque o Mister Zé Mota, na altura, foi daquilo que a minha memória me permite, foi dos primeiros, quando ia às flashes de interview, usava, que na altura era treinador do Passos Ferreira, utilizava um boné já a fazer publicidade a uma marca que eu já não me recordo. E esse parece ter sido acabado de pôr na Não, este foi novinho, certeza que sim. Portanto, isto deve ter sido. Isto deve ter sido da época. Portanto, 99, 2000, ou 99, 2000 ou 2000, 2001. Ou com o Mister Zé Romão, foi aquele treinador que efetivamente apostou em mim nos meus primeiros anos, nos meus primeiros tempos de futebolista profissional. Ou então na altura do professor Josualdo, que é o treinador do ano a seguir, e que nós fizemos aqui uma época fantástica. Acho que foi a melhor classificação que nós tivemos com uma equipa do Alverca que teve na Primeira Liga. Mas por acaso recordo-me desta fotografia, porque a mesma... Pronto, nós estamos agora a olhar do boné, da dimensão do boné, na altura eu recordo que também fez furor. Mas para além do boné, eu vejo claramente que aqui era um menino
Mas são bons tempos. Esta época, como eu estava a dizer, Terá sido que época? eu já ou foi 99, 2000 ou 2000, 2001. Ok. Treinador Mister Romão ou o professor Osvaldo. Com o professor Osvaldo nós terminámos essa época, se não me engano, no 7º ou 8º lugar, que foi a melhor classificação do clube na Primeira Liga. Tínhamos bons jogadores, Milinkovic, Jamir, o Diogo Matos, o Costa, o Miner, o Nelson Moraes também jogava. Tínhamos realmente uma equipa competente, com qualidade, muito competitiva e que nos momentos, porque todas as equipas ao longo de uma época passam por momentos menos bons, nesses momentos menos bons soube dar as mãos e continuar em frente. E a camisola também, pronto, tem o seu quê, e eu estava agora a olhar para ela, tenho lá a camisola, tenho lá esta camisola em casa. Portanto, por acaso, porque a minha mulher, eu sou um bocado saudosista, é verdade. Olho mais para trás, como ainda há bocado estava a olhar, quando cheguei aqui, estava a olhar para o antigo campo lá do Futebol Clube do Alverca e vem-me a saudade. Mas não sou muito de vou guardar as coisas, mas ponho numa gaveta. Ficam lá. E a minha mulher, há uns 3, 4 anos atrás, a gente tem que comprar aqui um móvel que é para pôr as tuas camisolas e as tuas coisas, e esta está lá no plano de destaque, porque o Alverca teve um papel importante na minha carreira enquanto jogador. Eu, se não me engano, joguei 5 épocas aqui, 4 ou 5 épocas aqui, em 2 momentos diferentes. Digamos que assisti ao crescimento do Futebol Clube do Alverca enquanto na dimensão de infraestruturas. Eu recordo de vir aqui num torneio, porque o Alverca tinha um torneio, se não me engano, no verão, torneio internacional no verão, e eu era júnior, e o professor Arnaldo Cunha, que depois foi o meu treinador aqui no Alverca, pediu-me para vir cá ver um jogo, porque nós íamos participar no torneio, e ele sabia que eu era daqui, vais lá ver o jogo. É para... Exatamente. Portanto, e nessa altura, o campo relevado era top, eu lembro, top, muito bom. O Alverca tinha só a bancada central. Desculpa, não tinha a bancada atrás da baliza, assim, que foi a primeira bancada a ser, porque eram nos balneários, e a bancada central eram taipais. Portanto, no topo sul, bancada de cimento, bancadas por baixo, balneários por baixo. Topo norte não havia nada. Depois da bancada central, taipal, do outro lado também não havia nada. Portanto, eu sou dessa altura em que joguei aqui, quando vim para cá jogar, muito diferente. Quando vim para cá jogar, é quando, na altura, era o presidente Luís Filipe Vieira e o vice-presidente, ou o presidente adjunto, era o Sr. Manuel Ribeiro, que dinamizaram depois a construção das bancadas, que estavam em falta, e recordo nós estarmos a treinar e as bancadas iam sendo construídas aos poucos e poucos. Ou seja, em termos de infraestruturas, o clube foi crescendo, em termos de recursos humanos também foi crescendo. Recordo-me, na altura, quando o Mister, foi o meu treinador também, mas na altura era o diretor-geral José Coceiro, também nessa altura deu uma grande dinâmica em termos de crescimento de recursos humanos no Futebol do Alverca. Portanto, esta é a época de grande crescimento do Alverca, enquanto instituição, enquanto clube, também em termos de construção daquilo que era um plantel que se queria que fosse forte, competitivo, que conseguisse abordar os campeonatos na Primeira Liga de uma forma confortável. E recorda-me essa fotografia, recorda-me isso tudo. Portanto, foi uma época de grande vitalidade do clube e também da cidade. Na altura, recordo-me também que a cidade, também fruto daquilo que eram as infraestruturas, a resposta que a equipa estava a dar dentro de campo, também tivemos boas assistências, jogos aqui memoráveis com o Benfica, com o Sporting quando aparece o Pedro Montorres, em que nós ganhamos 3-1, o Benfica também ganhamos aqui 2-0, em que o meu amigo João Tomás, num lance no ar, numa bola dividida, consegue fraturar o maxilar. Um abraço para ti, João Tomás, está tudo resolvido entre nós. Pronto, e são estas as boas recordações que eu tenho. Claro que também tive dissabores
teve a ver com a descida de divisão do clube na época 3-4 ou 2-3, se não me falha a memória. E pronto, e depois acabei por seguir o meu caminho pelo Setúbal e ainda fiz mais uns anos. Mas acima de tudo são estas recordações, esta fotografia faz lembrar esses tempos de grande vitalidade do clube. E assim conseguiste airosamente fugir do assunto do boné. Tudo bem. Pois, o boné era o técnico na altura devia ser um dos patrocinadores, mas não. É um marco, realmente. É um bom boné. Faz exatamente. E provavelmente eu não tenho lá em casa. Eu que quero um boné que faça boa sombra. Esses momentos do Alverca, das descidas, são tão difíceis de ultrapassar. Muito porque, ao fim e ao cabo, nós chegamos ao final de uma época e sentimos que falhámos naquilo que era o principal objetivo. É uma sensação total de desilusão. Nós, quando começamos uma época, as expectativas são as melhores, sabemos que temos um percurso difícil pela frente, porque não vamos competir sozinhos, jogamos contra outras equipas, e quando no final da época nós conseguimos os objetivos, a satisfação de plenitude é enorme, porque conseguimos, é um sentimento de realização, conseguimos aquilo que era o objetivo de todos, porque para além de nós também temos as nossas famílias que sofrem connosco, também temos as pessoas todas à volta do staff que também dependem daquilo que são os resultados da equipa para ter uma possibilidade de vida mais favorável. Portanto, quando os objetivos são conseguidos, a satisfação, o sentimento de realização é enorme, mas também quando os objetivos não são conseguidos, o sentimento de desilusão é dramático. E recordo-me nesse ano, essa época, portanto, deve ter sido a época de 2-3 ou 3-4, em que nós descemos num jogo em Moreira de Cónegos. Sim. Aliás, em boa da verdade, eu tive em 2 subidas de divisão do Alverca e também tive em 2 descidas de divisão. Na primeira subida de divisão do Alverca, à Primeira Liga, se não me engano, na época 97, 98, por aí. Ou 96, 97. Porque eu faço aqui a parte inicial, depois nós subimos de divisão, mas no ano em que eu em março saio, porque na altura havia essa geral do mercado, saio para a Académica, mas exatamente. E o Alverca sobe de divisão. Depois regresso em 99, 2000 com o Mister Zé Romão e faço com o Mister Zé Romão, nós conseguimos manter-nos na Primeira Liga. Depois começamos a época seguinte com o Mister José Ferreira e nós conseguimos manter na Primeira Liga. E depois na época seguinte começamos com o Mister Carlos Pereira, foi uma época difícil, o Mister Carlos Pereira depois sai. 2002. Deve ter sido 2002, sim, ou 2002, 2002, 2003. Portanto, temos o Mister Carlos Pereira, temos o professor, que agora a memória estava a faltar, mas eu já me vou lembrar, já não dá para tudo, e terminamos com o Mister Vítor Manuel. E foi uma época que não nos correu bem, obviamente no meio disto tudo não há um culpado, certamente não terão sido somente os treinadores, obviamente que não, nós enquanto jogadores pela resposta que não conseguimos dar, a estrutura à volta porque provavelmente não conseguiu preparar aquela época da melhor forma possível, mas foi uma das épocas. Depois no ano seguinte, o Mister José Conceiro, que até então era diretor-geral, assume como treinador principal, nós subimos divisão, nessa época. Tenho aqui um jogo marcante, que é o nosso jogo da subida de divisão, com o Sporting da Covilhã, em que nós ganhamos 3-1 e eu faço um dos golos. O segundo golo, acho que só fiz 2 golos nessa época, e um deles foi esse. E aí, aquele sentimento de satisfação, de realização, que eu estava a falar, sentimos tudo nesse jogo, porque no final desse jogo nós ganhamos o jogo, 3-1, implicou a subida de divisão, está garantido o objetivo daquela época, maravilha. E pronto, e ao fim e ao cabo, a nossa vida é um bocadinho feito de alegrias quando as coisas correm bem, de tristezas quando as coisas não correm, porque sabemos que, principalmente quando somos responsáveis, sabemos que o sucesso ou insucesso tem muitas implicações. Para a estrutura, para o clube, para as pessoas, não só também para os jogadores, mas para os treinadores, para os jogadores, para as pessoas que vivem à volta do clube, isso traz sempre implicações. Mas pronto, se calhar é isto que distingue
esta profissão e a forma como isto se vive de todas as outras. E como se passa tão depressa do topo para um momento menos bom e como se E o tudo se contrário, reverte outra vez, exatamente. não é? Houve alguém que disse, e eu não quero estar aqui a pôr palavras, mas eu tenho ideia que foi o professor Pedro Limão, mas que disse mais ou menos isto, que é, no início de cada época, as esperanças são sempre renovadas. Há sempre a possibilidade de começar qualquer coisa de novo. E a verdade é essa. Todas as equipas, quando recomeçam, ou quando começam uma nova época, a época anterior pode ter sido boa ou má, mas a verdade é que naquele momento está-se a iniciar um novo ciclo. E começa um novo ciclo que pode ter o poder de transformar aquilo que nós fizemos ou de manter aquilo que fizemos na época anterior. Exatamente. E entretanto, a vida é feita também da paternidade. O teu primeiro filho, Diogo, nasce numa altura em que és jogador. Como é que foi conciliar isso tudo lá em casa? Tenho uma santinha lá em casa, numa altura em que eu também estudava. Ainda por cima. Mas o Diogo subiu nem sempre nós subimos. Portanto, o Diogo é de outubro de 2001. Uhum. E nós subimos na época. Foi 2000 e 2002. 2002. Sim, o Diogo, eu fui pai com 24 anos e surge numa época boa, que nós fomos parte das épocas positivas e que de um momento para o outro tem que conciliar futebol, estudos e ter agora de ser responsável por uma criança. A verdade é que eu, enquanto pai, se calhar a minha esposa, enquanto mãe, percebeu isso mais cedo, só quando o Diogo nasce e eu vejo que tenho ali uma criatura nas minhas mãos é que eu percebi, pá, agora és pai. Agora a responsabilidade é outra. Agora és pai. 3 semanas depois o que é que vais fazer? Inscrever a criança no albergue. Exatamente. Não sei se foi logo, mas eu recordo, e eu tenho uma imagem dele pequenino, a acompanhar os jogos do Alverque, de vir cá a ver os treinos, porque os meus sogros são aqui de Alverca. Sim. Ele acompanhou desde muito cedo o dia-a-dia do pai e em paralelo do clube. E isso fez com que também ele tivesse uma ligação ao clube muito vincada desde cedo. Não sei se ele não gostasse do Alverca. Eu acho que... Não gostas de clube, não me diz nada. Não, mas se ele tivesse... Como é que descalçavas essa bola? Mas se ele tivesse 15 anos e se tentasse impingir qualquer coisa, era diferente. Agora, desde pequenino, ele a viver o dia-a-dia do clube pelo pai, o avô também o trazia cá, a ver jogos, treinos, portanto, aquilo foi-se entranhando. A ponto, depois ele fazer aquele percurso dele como jogador, depois como treinador. Sim. A minha filha, que é 4 anos mais nova que o Diogo, também foi acompanhando, numa altura diferente. Também fez aqui percurso na ginástica acrobática do Alverca, desde muito pequenina, 7, 8 anos. Terminou agora com 18 esse percurso. Portanto, eles vivem o dia-a-dia do clube. Claro que não é, se calhar, de uma forma tão vincada como o sócio mais antigo, mas vivem o dia-a-dia do clube, são sócios desde sempre. O pai é sócio, portanto, com maior ou menor proximidade, nós continuamos a acompanhar aquilo que é o dia-a-dia do Alverca, que eu pessoalmente acompanho aquilo que é o percurso da equipa sénior do Alverca. Pois claro, e nós temos também aqui numa destas publicações do Alverca o momento em que, lá está, foste pai pela primeira vez. Olha esta relíquia. Também um bom penteado. Um bom penteado também, a acompanhar o nosso boné. É giro olhar para esses momentos, não é? Olhar assim para trás. Isto era daqueles folhetos que o Alverca fazia e entregava nos jogos. Sim, e na página anterior tens aí mais um momento alto da tua carreira. Uma campanha de sensibilização contra a SIDA e contra a SIDA e apelando ao uso do preservativo. Também te lembras disso? Estou na cama com o Zé António, já vi. Estou na cama com o Zé António. Não me lembrava desta campanha. Pois é. Marco Almeida, Fez-te sentir Caju, Anderson. Pois eu recordo na altura havia esta preocupação social muito grande, muito forte.
de nós nos ligarmos a determinadas campanhas, a determinadas associações. Recordo-me também nós fizemos um restyling, foi uma fotografia do plantel, mas sem estar equipados com aquela fotografia tradicional, Sim. mas era uma fotografia de plantel em que cada um estava vestido, uns mais formal, outro mais casual, outro mais desportivo, e para uma instituição que eu não sei se era para abraço. Esta era para qual era? Esta era. Eu creio. Era para abraço, era também, se calhar estava relacionado com esta. Mas sim, essa era para abraço. Mas recordo-me que havia esta preocupação social. E em vários momentos nós participámos em algumas atividades. E agora recordo-me aqui, o Ramírez também está aqui. O Bruno. Isto é curioso, o Gabriel. Isto é curioso que esta malta, que lá como eu, que agora tem mais 15, uns mais 15 quilos, outros mais um bocadinho menos. É curioso que. É verdade como fazemos a contar a nossa vida nos quilos, não é? É verdade. Também faço muito isso. Mas o mais engraçado disto, o Pavio, o francês, jogou aqui. E onde é que eu quero chegar? É engraçado que nós, sei lá, aqui. O Gabriel, agora lembrar, o Gabriel já não via há, sei lá, há uns 15 anos. Cruzei-me há uns tempos atrás com ele. E agora num evento qualquer, não sei se dos miúdos, quando ele jogava, não foi há muito tempo. Aqui? Aqui perto. Se calhar até foi aqui em Alverca. Onde eu quero chegar é o seguinte, é que nós temos estas equipas de futebol, estes plantéis. E aquilo que nós vivemos no dia-a-dia, numa época, é intenso. É intenso, claro que criamos mais empatias com uns do que com outros, mas aquilo que nós vivemos no dia-a-dia é intenso. Em conjunto. Certo? E nós podemos estar 10 anos sem nos vermos, mas quando a gente se cruza, passar esses 10 anos, parece que estivemos ontem a falar um com o outro. E agora estava-me a lembrar do Gabi, aconteceu isso. Como outros, que às vezes nós nos encontramos, o falar, jogou comigo em Fátima, que é aqui de Alverca, também foi jogador aqui no Alverca, cruzei-me há uns tempos atrás com ele, no Freeport, já não via aos anos e aquela como é que tu estás? E isto, o desporto também nos dá, obviamente não é só o futebol, mas o desporto também dá, porque aquilo que nós vivemos no dia-a-dia é de tal forma intensa que nos cria ligações, que depois ficam para a vida. Que ficam para a vida. Pronto, e agora estar aqui a ver a minha esposa continua igual, eu que tenho 15 quilos, estou 15 quilos mais velho, mas ela continua igual, e o Diogo Riquelme, pronto, é um bebê. Pai pela primeira vez. E Sim, as informações estão todas certas. Ana, incrível. Esta é uma equipa que faz as coisas certinhas. Isto era uma forma que na altura tinham de. E bem feito, não? Que era as pessoas vinham e tinham um prospecto. Que era com esse outro lado. Exatamente, também, que era o dia a conhecer o dia a dia dos jogadores e era uma forma também de aproximar os jogadores e os sócios dos jogadores, os jogadores dos sócios. É uma colaboração. Se calhar vou levar isto para casa. Hoje em dia dás muitos conselhos ao teu Diogo no que toca à atividade profissional dele. Houve uma fase da vida dele que dei. Aliás, eu dou os conselhos quando acho que tenho que dar e quando os meus filhos os pedem. Eles têm uma... Por isso é que a mãe, na vida deles, teve um papel muito mais presente do que eu. Não é que eu tenha achado fora, mas o facto de estar em estágio, o nosso ritmo de vida foi sempre, eles ao fim de semana, quando eles estavam em casa, que era ao fim de semana, estavam fora, porque jogavam e estavam em estágios. Pronto. E a minha esposa sempre teve uma não é proximidade, é um acompanhamento mais estreito com ele, relativamente deles do que eu. Claro que depois eu entro nos dias em que a minha esposa não pode lá estar, levava os miúdos à escola e buscá-los durante a semana. Fazer vibrões? Também. Mas verdade seja dita, que a minha hoje ainda me diz isso, que é, quando o Diogo nasceu, normal, as crianças o Diogo não dormia muito, eu no dia anterior, na noite anterior e na antevéspera do jogo, portanto no menos 1 e no menos 2, que nós contabilizamos assim, ia dormir para a sala. E ela é que ficava com o Diogo, porque o Diogo teve sempre um sono muito mau. E ela passou por essas agruras próprias de ser mãe e muitos menos fez de pai.
Mas relativamente aos conselhos, claro, é função dos pais, as preocupações ao longo das faixas etárias são sempre diferentes. Quando eles tinham 10 anos era uma coisa, 15 outra, agora são outras. Mas houve uma altura da minha vida, ou da vida do Diogo, que ele queria ser treinador de futebol e professor de educação física. Tudo ao mesmo tempo. Eram as duas coisas. Balbúrdia, confusão. Na cabeça dele estava muito bem definido. Era treinador de futebol. Mas porquê? O que é que tu queres ser treinador? Porque eu licenciei-me em educação física. Estou habilitado a dar aulas de educação física, mas também percebi que esse contexto, que essa vida, em função daquilo, agora até parece-me que há mais necessidade em termos de professores de colocação de professores de educação física. Mas há uns anos atrás isso não era assim. E eu via que muitos colegas meus licenciavam-se em educação física e depois acabavam por dar AECs. O que não é mau. É uma vida como qualquer outra. É um caminho, não é mau. Mas eu, como eu sentia que era esse o caminho que queria, e se eu sentisse, ok, é mesmo isso que tu queres, vai. Então, mas o que é que queres ser treinador? E a certa altura, o sentimento que eu tinha é que eu queria fazer uma carreira ou um percurso, um caminho idêntico ao meu. O que também não tem problema. Se é mesmo esse o caminho que tu queres seguir, se é mesmo esse o caminho que tu achas que é, bora, vamos por aí. Mas eu percebi que a certa altura desse percurso, dessa ideia, havia ali, porque ele também gosta dos números, das contabilidades, ele é muito calculista no sentido de que, não é calculista, é pragmático nas coisas. Sim. É muito de análise de dados, de números. Eu comecei a fazer, comecei a introduzir a ideia, se calhar o caminho que tu tens de seguir, se calhar não é só este, pensa noutra coisa qualquer. Pensa que há outro caminho para além do seres professor de educação física e treinador de futebol. A verdade é que ele depois optou por seguir a área de gestão, no ISCTE, por gosto, não foi nada imposto por mim nem pela mãe. Este é o caminho que eu quero. Deixou a ideia da educação física, passou para a gestão. Agora trabalha, comecei este ano a trabalhar numa empresa de auditoria, mas o bichinho do treino ficou lá. O bichinho do treino ficou lá. Porque ele gosta de... Exatamente. Ele gosta de treino, acima de tudo gosta de futebol, gostou de jogar, depois começou a integrar, teve a possibilidade aqui no Alverca de integrar uma equipa técnica, também começou a sentir-se atraído pelo que era o treino. Mas, na minha opinião, ele neste momento está a pensar bem, porque não é fácil. Da mesma forma que as pessoas olham para os jogadores de futebol e quando olham para um potencial jogador de futebol com 15, 16, 17 anos, estão a ver ali provavelmente um Cristiano Ronaldo, um Messi, um Bernardo Silva, mas nós temos de ter a consciência que nem todos vão conseguir fazer de uma carreira. Se calhar nem todos conseguem ter carreira como profissional de futebol, quanto mais tempo, também tendo capacidade para ganhar o suficiente para depois conseguir ter uma vida estável. E o treino é a mesma coisa. Nem todos os jogadores, nem todos os treinadores conseguem ter uma carreira que lhes permita viver só disso. Se nós pensarmos que os campeonatos profissionais têm 34 equipas, primeira e segunda liga, 34 equipas significa que treinadores principais só são 34. Claro, depois temos os adjuntos. Sim. Se nós tivermos em linha de conta que existem centenas de treinadores, não milhares, são formados, pois. Portanto, é difícil, à partida, é mais difícil conseguir uma carreira que lhe permita ter alguma estabilidade para depois viver daquilo que é o dia-a-dia. Portanto, acho que ele decidiu muito bem e espero que seja feliz no caminho que está a seguir. Da mesma forma que a minha filha Carolina, que agora também entrou na faculdade, na área também de gestão, que consiga realizar aquilo que são os sonhos dela, mas ela, felizmente, não quis nada com o futebol e há de fazer o caminho dela. Certo. É mais fácil estar lá dentro como jogador ou cá fora como pai, quando ele está a treinar? Mais fácil eu como jogador, sim, ou cá fora como pai? É mais fácil estar lá como jogador. Eu como jogador. Como pai, nós estamos a viver aquilo que são... Porque uma coisa é nós lidarmos, enquanto jogadores, com as nossas alegrias e com as nossas tristezas. Outra coisa é, como pais, estarmos a ver que os nossos filhos estão mais ou menos contentes, porque ou jogam mais ou jogam menos, ou foram para um jogo e ganharam, ou para um bocadinho que perderam. Estamos a viver também aquilo que é o estado de alma e o espírito dos nossos filhos. Eu acho que isso é sempre mais difícil do que nós lidarmos com as nossas próprias emoções. Muito bem, sim senhora.
Há tantas histórias tuas, eu acho que, entretanto, já estamos a caminhar para aquela reta final da nossa entrevista. E perguntar-te para ti, quando vês, enquanto treinador, quando vês alguém a jogar e que percebes que possa estar ali um jogador com potencial, o que é para ti alguém com atitude? Alguém com potencial? Como é que isso se nota? Isso é uma pergunta difícil, com uma resposta que não é certa. Sim, não é fechada, sim. Não é fechada. Claro que nós, quando olhamos para um jogador e sentimos que ele tem potencial, é quando olhamos para ele e sentimos que está ali qualquer coisa diferente. Na forma como ele joga, como ele dribla, como ele reage à frustração, porque isso também é um indicador de potencial do jogador. Agora, podemos também cair no erro de estragar esse jogador que tem potencial. Às vezes os treinadores olham para um jogador, veem que está ali potencial, recrutam-no, está a jogar na sua equipa, depois às páginas tantas querem que ele faça as coisas à maneira do treinador e não deixar que o jogador tenha a sua... que seja ele próprio naquilo que são as execuções das suas tarefas, das suas ações, às vezes acaba por estragar. Mas o potencial, às vezes há jogadores que são mais fáceis de identificar do que outros. Há outros que às vezes são mais novos, que aquilo ainda não está, o potencial não é tão vincado, de certa forma não é tão vincado, mas está lá qualquer coisa que nos tem que lembrar, ou pelo menos ficar com a nota que este jogador neste momento ainda não é, mas se calhar daqui a 6 ou 7 meses pode ser. Agora também depende muito das faixas etárias, não é? Se estamos a falar de um jogador com 16, 17 anos, se estamos a falar de um jogador com 20 anos, se estamos a falar de um jogador com 18, em função daquilo que são os contextos competitivos. Essa atitude também varia consoante a faixa etária. Mas eu diria que a atitude, quando nós estamos a falar, uma coisa é as questões técnicas, como é que ele joga, como é que o comportamento dele com bola, como é que remata, a leveza com que faz as ações de drible. A questão da atitude, eu já relaciono mais com as questões de mentalidade, que é a forma como ele se relaciona com os colegas, como é que ele reage quando falha um passe, como é que ele reage quando perde uma bola, se transita logo ou se eu só vou para a frente, perco a bola e depois quando perco a bola já não corro para trás. Portanto, a atitude anda tudo um bocadinho à volta disso. Eu diria que o jogador que terá mais sucesso a médio e longo prazo será aquele que consegue juntar o potencial que tem nas ações com bola com as questões da atitude, da mentalidade competitiva, da mentalidade ganhadora. Estas duas coisas juntas. Aí, se estas duas coisas estiverem juntas num jogador, é probabilidade de termos ali um jogador com uma dimensão diferente, um jogador diferenciado é grande. Naqueles dias mais difíceis de que falamos que o futebol também se faz, o que é que tu fazes para relaxar? Para esquecer que aquilo foi assim menos bom? Uma caminhada na natureza, ouvir música alto no carro? Não. A família? É a família? Também. Eu vou dar aqui 2 exemplos. Quando jogava e agora como treinador. Sim. Quando jogava, o meu escape era a escola. É? Era a escola. E a escola porquê? Canalizavas para aí essa energia? Sim. E digo isto porquê? Porque quando jogava e as coisas não corriam bem, ou porque perdíamos, ou porque estava lesionado, ou porque naquele momento não estava a jogar, isso fazia-me lembrar que, ok, se calhar este pode não ser o caminho, tenho a escola, vou-me dedicar a isto. Não é que me dedicasse mais ou menos, mas punha-se, entrava, tentava abstrair-me das frustrações de jogar pouco, ou de estar lesionado, ou das coisas não estarem a correr bem. Não é que não desse importância a isso, porque o momento da equipa era sempre importante para mim, mas canalizava, ok, era uma forma de me abstrair, sem tirar importância ao momento, mas era uma forma de canalizar a minha energia para ali. E direcionava para a escola. Claro, depois quando me aparecem os filhos, as prioridades começam a ser outras. E estava com eles, obviamente.
Como treinador, confesso que os dias a seguir a uma derrota são sempre os dias mais difíceis, que eu prefiro estar sozinho. Mas eu também sinto que a experiência também nos vai fazendo lidar com as coisas de maneira diferente. Foi assim como jogador. Eu sou treinador principal há cerca de 2 anos e também sinto que a forma como se lida tanto na vitória como na derrota vai tendo, digamos que, capítulos diferentes. Não é tudo uma questão de... Não é de adaptação, mas de termos capacidade de perceber o que é que aconteceu e a forma como nós lidamos e reagimos ao momento da vitória, da euforia e ao momento da frustração quando perdemos. Portanto, ao fim e ao cabo, é aquilo que eu quero ser e tem sido ser ao longo da minha vida, é ser equilibrado. No momento e no outro, temos o equilíbrio emocional de necessidade, o equilíbrio emocional necessário, exatamente, para sabermos conviver com as duas coisas. Última pergunta, para a qual temos só poucos segundos. Melhor momento, como jogador e como treinador? Melhor momento, melhor jogo, se preferires. Tem que ser assim uma resposta para ti. Melhor momento como jogador, assim muito de repente, eu diria 3. Tem que ser 3 e muito rápido. A minha estreia como profissional, a minha estreia no Benfica, como sénior, foi a minha estreia no Benfica como jogador da Primeira Liga. A subida de divisão aqui no Alverca, o tal jogo com o Covilhã, que depois de uma época em que nós descemos, no ano seguinte nós conseguimos subir, a tal sentimento de satisfação, de dever cumprido, exatamente. E depois, em paralelo, diria também a conquista que nós, enquanto jogadores, tivemos da Taça de Portugal, pelo Vitória Futebol Clube, e também, eu digo em paralelo, no ano em que nós fomos campeões nacionais no Centro Desportivo de Fátima, que também se traduziu numa subida de divisão. Na altura não era a Liga 3, mas o equivalente da Liga 3 para a Liga 2. Portanto, diria que estes 4 momentos são algo marcantes como jogador. Como treinador só pode ser um. Como treinador, Se eu tiver que escolher um, o que é muito... não é justo, porque tive alguns não momentos queremos bons. ser injustos, mas vamos encaminhando para o final. Exatamente. Não, independentemente de não ter sido na melhor circunstância, o meu primeiro jogo como treinador principal da equipa da Sport Lisboa Benfica, que foi na minha primeira passagem. Depois, indiscutivelmente, o jogo que nós tivemos com o Ajax, que ditou a eliminação do Ajax. Mesmo sendo um momento menos bom, foi marcante. Não, mas esse jogo que nós passámos à fase exatamente. o Ajax. Nós, depois, no jogo na eliminatória seguinte com o Liverpool, é que nós não passamos. Mas o jogo que nós fizemos lá com o Ajax, que ganhámos 1-0 mesmo na parte final, e que ditou a eliminação do Ajax, e que nós passámos, depois permitimos passar à fase seguinte com o Liverpool. Havia outros muitos mais, mas depois podemos ficar por aqui. Obrigada, muito obrigada por esta disponibilidade toda. Não te vais lá embora, porque temos aqui uma surpresa para ti. Em nome do Futebol Clube da Alverca. Espera aí, caiu aqui para os meus lados. Com 23, muito bem. 23. Sim, senhor. Será que serve? Não é uma daquelas do... Não, esta serve de certeza porque é o XXL. Muito obrigado. Muitas felicidades. Muito obrigada pela disponibilidade. Sim. Obrigadíssimo. 23 foi um número que me acompanhou durante muitos anos da minha carreira profissional e grato pela oportunidade de reviver o passado. Faz sempre bem. A gente não nos podemos esquecer de onde é que viemos, de onde é que são as nossas raízes. E muito embora não tenha sido um filho nascido de Alverca, sou um filho adotado e, como tal, agradecer ao Alverca esta possibilidade de estar aqui para reviver os bons e velhos tempos.